Cuidado, hein, que ele tá te manipulando. Será um nenenzinho tão pequenininho, tão bonitinho, tão fofinho me manipulando? Quando nós falamos que as crianças estão nos manipulando, estamos sendo injustas com elas. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre essas crianças manipuladoras. Veja bem, manipular é quando você fala ou faz alguma coisa para forçar, convencer o outro a fazer aquilo que você quer. Será que a criança ela tem capacidade cognitiva elaborada para manipular alguém? Não. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro da criança, entender como ele funciona. E aí a gente vai perceber que ela não tem capacidade cognitiva, cerebral, biológica, emocional para manipular ninguém. O cérebro da criança ele é dividido em duas partes. Vamos falar sobre como se fosse uma casa de 2 andares. A parte de baixo é o que os cientistas chamam de cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro a ser desenvolvido. Ele vai da ponta do nariz até aqui embaixo. E ele é responsável pelas funções básicas, como a digestão, a respiração. Ele é responsável por reagir por impulso. Diante do leão, é o cérebro de baixo que vai reagir imediatamente para fugir, para lutar, para resistir. O cérebro de baixo é como aquela casa que na parte de baixo fica a cozinha, fica os banheiros, fica a sala e ela tá toda acabada, toda arrumadinha. Mas o cérebro de cima, que é o cérebro pensante, que é essa parte de cima, que é o córtex pré-frontal, que é esse cérebro mais evoluído, que é o cérebro que é desenvolvido depois e ele só fica pronto lá para os 25 anos de idade, que é o cérebro responsável pela tomada de decisão, pelo controle das emoções, pela consciência moral, pela empatia, que é o cérebro que pensa. Esse cérebro é a parte de cima da casa. É como se o segundo andar, é onde ficam os quartos, ele estivesse inacabado. Não tivesse telhado, não tivesse piso, não tivesse nenhum acabamento. O cérebro pensante na criança, ele está em construção. Por isso, ela não tem capacidade cerebral de manipular você. Eu vou falar sobre 2 tipos de birra para você entender. Existe uma birra que são de crianças menores, que é uma birra que ela é uma explosão de emoções, que ela não sabe lidar com a frustração. E ela não sabe se controlar sozinha. Ela não sabe regular as próprias emoções. Porque aquela parte de controle das emoções ainda não foi desenvolvida. Então, quando a criança faz essa birra, a gente tem que ter uma atitude de empatia, de calma e de ajudar a criança a se regular e de trazê-la de volta ao estado de equilíbrio. Existe um outro tipo de birra que a gente chama de birra intencional, de crianças maiores, que é uma birra que ela sabe que se ela fizer aquela birra, ela vai ter aquilo que ela deseja. Então é uma birra planejada. Porque ela sabe que se ela se comportar assim, o pai e a mãe vai se comportar, vai dar aquilo que ela quer. Veja bem, quando eu era criança, eu queria ir na casa de uma amiga. E eu sabia que se eu insistisse, a minha mãe cedia. Porque toda vez que eu insistia, ela não aguentava e acabava cedendo. Então, é uma birra aprendida. É um comportamento que eu aprendi. E os filhos conhecem os pais e conhecem os limites desses pais. Eles sabem até onde eles podem ir. Então, eu aprendi que se eu insistir, a minha mãe deixa. Mas aí a culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? Da criança, que aprendeu que se ela se comportar dessa forma, ela vai ter aquilo que ela quer. Ou a responsabilidade do pai, que não estabeleceu limites de maneira clara, de maneira firme, de maneira gentil e de maneira consistente. Será que a criança é manipuladora ou ela é inteligente? Então, como pais, nós precisamos olhar para os nossos próprios comportamentos, porque muitas vezes
nós estamos reforçando a birra nos nossos filhos. Estamos reforçando os maus comportamentos. E a criança é muito inteligente, ela vai responder ao ambiente. Ela vai aprender a maneira certa de se comportar para ter aquilo que ela precisa. Então, antes de dizer que a criança é manipuladora, observe os teus próprios comportamentos. Porque se você muda o teu comportamento, se você estabelece limites de maneira clara para os teus filhos, eles vão entender que não adianta eles fazerem essa birra, que não adianta eles insistirem com você, que você não vai ceder, que você está decidido na sua decisão. Então, pense nos teus próprios comportamentos, porque isso vai refletir no comportamento dos teus filhos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais e também vem participar do meu canal no Telegram. Toda semana eu compartilho áudios sobre educação de filhos e inteligência emocional. Vou deixar o link aqui, tá? E eu espero por você. Um beijo no seu coração e até a próxima!